Nessa nós vamos falar um pouco mais sobre o reino já implantado, o reino já inaugurado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos irmãos nossos, piedosos, pessoas sérias, mas eles imaginam que o reino é apenas futuro, que um dia o Senhor voltará e estabelecerá na terra um reinado de 1000 anos, um reinado literal aqui neste mundo. Lá em Israel, o Senhor sentado num trono lá em Israel, talvez o templo tendo sido reconstruído, enfim, um reino com todas as cores, figuras da terra. E esses irmãos, eles interpretam principalmente esse reinado literal a partir de Apocalipse 20, o famoso versículo 4, na verdade os versos 1 a 4, que descrevem o reino milenar, que o Senhor Jesus reinou por 1000 anos, e os seus santos com ele, na verdade os mártires, lá, em Apocalipse 20, verso 4, ele menciona os decapitados, as almas dos decapitados, que vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. A gente vai ter muito a falar sobre isso ainda, especificamente nas próximas aulas. Mas o meu ponto aqui nesta aula é dizer que nós não devemos esperar apenas um reino futuro, como se o Senhor só fosse começar a reinar lá na frente quando ele voltasse. Todas as passagens, o grande ensino do Novo Testamento é que o reino já começou. Nós vimos nas aulas anteriores, Jesus dizendo: o reino está aqui, o reino está próximo, o reino está chegando. A ação de Cristo sobre os poderes malignos, Satanás, seus anjos, inaugurou o reino de Deus aqui neste mundo. E como eu disse, uma grande batalha escatológica, que é na verdade uma batalha jurídica, esteve em ação desde que o Senhor Jesus nasceu, desde que ele colocou o seu pezinho aqui neste mundo. Essa batalha foi se desenvolvendo dia após dia, ano após ano, até que ela se consumou na cruz. No finzinho da aula anterior, eu mostrei aquelas passagens, várias passagens, que destacam a vitória absoluta de Cristo na cruz. E o modo como na cruz ele cumpriu a promessa maldição de Deus sobre Satanás, lá proferida em Gênesis 3, 14 e 15, de ferir a cabeça da serpente. Esse ferimento espiritual, jurídico, legal, que o Senhor impôs sobre Satanás, garantiu basicamente que o reino das trevas fosse definitivamente banido, empurrado, ele entra em processo de recuo, enquanto que o reino de Deus se expande, vitorioso, indestrutível, incomparável. Esse reino eu tenho chamado de reino esmagador, ou reino avassalador, ou reino pisoteador. O poder do reino de Deus, já estabelecido aqui nesse mundo, que avança por toda a terra através da pregação do evangelho, através da missão da igreja, é um reino esmagador. Ele vai sempre esmagar os seus inimigos. Como Cristo feriu a cabeça da serpente, assim também a igreja é instrumento contra as portas do inferno, que jamais podem prevalecer contra ela. O evangelho é o poder de Deus, Paulo disse em Romanos 1, E ele, então, é para os gregos e é para os judeus. Um poder invencível, indestrutível. Então, nada nem ninguém pode deter o avanço do evangelho em todo o mundo, e isso é o reino de Deus. E na minha interpretação, é isso que João está falando lá em Apocalipse, capítulo 20, quando ele fala sobre o reino milenar. Mas essas ligações, a gente vai fazer em momento oportuno. Por enquanto, eu gostaria de ver uma série de textos, uma série de passagens da palavra de Deus, que nos ajudam a entender que esse reino está em ação, já está estabelecido, e agora ele vai cada vez mais avançar em todo o mundo. Então, a passagem já mencionada, Mateus 28, 18 a 20, Jesus já ressuscitado, aparece aos seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, essa palavra, esse termo, autoridade, nós já explicamos aqui, descreve o poder que Cristo conquistou a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, e consumou isso na sua ascensão, quando ele subiu aos céus.
o derramamento do Espírito Santo, que é descrito no capítulo 2 de Atos, nada mais é do que a expressão dessa autoridade já conquistada por Cristo. Só lembrar, né, que em João 7, 37 e 39, o Evangelho anuncia o derramamento futuro do Espírito Santo e diz que isso só aconteceria após Cristo ser glorificado. Então, Cristo sendo glorificado nos céus, tendo morrido, ressuscitado, subido aos céus, ele tem essa autoridade para derramar o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as nações, todas as pessoas. Mas voltando aqui ao ponto, lembram também que Satanás ofereceu autoridade para Jesus, a autoridade dele, né? A autoridade usurpada, a autoridade que funcionava por causa do direito que Satanás tinha de acusar o povo de Deus por causa dos seus pecados. Então, Satanás, usando da lei, ele podia impor sanções, condenações sobre as pessoas, né? Não ele mesmo impor, mas exigir que Deus fizesse isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho um texto que mostra como isso acabou, como isso foi cassado. Mas observe, aqui nós já temos a grande notícia de que o Senhor já tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, assim, muitos ficam esperando um reinado futuro, quando Cristo terá toda a autoridade. Mas ele disse, eu já tenho. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o reino de Deus não vai começar lá no futuro. O reino de Cristo, para usar a expressão mais exata, o reino de Cristo não vai começar no futuro, na segunda vinda de Jesus. Tecnicamente, na verdade, na segunda vinda de Cristo, termina o reino de Cristo, tá? Vou mostrar daqui a pouco isso. Mas está mais do que claro que Cristo já disse que já tinha, que já recebeu toda essa autoridade no céu e na terra. E então ele manda os seus discípulos cumprirem a missão de pregar o evangelho. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações. Então veja, as nações agora são o alvo. Deixou de ser apenas Israel. Mas não que isso seja uma contradição. Não que Deus tenha dois planos, dois propósitos, duas agendas, dois povos, como se Deus fosse bígamo, né? Tivesse duas mulheres, Israel por um momento e depois a igreja. Muitos até usam essa linguagem estranha, né? Falando que Deus teve um caso com Israel no Antigo Testamento, era sua esposa, na verdade, mas como ela foi infiel, foi adúltera, ele deixou ela de lado por um tempo, deu um gelo nela e foi se relacionar com a igreja. Quando ele terminar o relacionamento com a igreja, daí ele volta com Israel. Essa relação, tanto quanto bígama, aí, né, me parece estranha, não é uma boa descrição do modo como Deus trata com o seu povo. Deus tem um povo só, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas acontece que no Antigo Testamento esse povo estava mais restrito a Israel. Não era só Israel. Sempre estrangeiros se converteram e fizeram parte do povo do Antigo Testamento, mas estava mais identificado com Israel. No entanto, Israel não era um fim em si mesmo. Israel era um propósito, era um projeto de Deus. É só lembrar que Deus dividiu as línguas lá em Babel, né? Não foi isso? Dividiu as línguas em Babel, separou as nações, e aí foi lá e escolheu um homem, Abraão, no capítulo 12, né? Babel está no capítulo 11 de Gênesis, Abraão está no capítulo 12, Deus vai lá e chama um homem, Abraão, e diz, vou fazer uma grande nação a partir de você. De ti farei uma grande nação. Eu vou engrandecer o seu nome, tal, mas em ti serão benditas as outras nações, todas as famílias da terra. Então, aí está o plano, aí está o propósito. O propósito de Deus não é que Israel fosse um fim em si mesmo, uma esposa temporária ou coisa parecida, não. É um instrumento, na verdade, para que a totalidade do povo de Deus seja alcançada. Então, o ponto não é que Deus ia usar Israel temporariamente e depois descartá-la. Não, ela faz parte de todo o propósito, ela faz parte de toda a história. Né? Paulo vai dizer depois em Romanos 9, a igreja tem judeus e gentios, e todos são eleitos. Ou seja, os eleitos é que são de fato parte do povo de Deus. Não é por uma questão de sangue que define as coisas, não é uma questão de genética, né, de DNA que define as coisas, mas sim uma questão de eleição, uma questão de promessa, a promessa de Deus. E Paulo interpreta em Gálatas 3, 13, 14 e 15, ele diz que em Cristo a bênção de Abraão chega agora aos gentios pela fé, porque eles recebem o Espírito prometido. Então, em Atos 2, quando o Espírito Santo veio e os apóstolos falaram as línguas das nações, Deus estava revertendo Babel. Deus estava cumprindo a promessa de enviar o Espírito Santo a todas as nações. Isso Cristo está dizendo aqui que ele ia fazer. Né? Ele garante, aqui em Mateus 28, de 18 a 20, que o seu povo vá a todas as nações e
pregue o evangelho e tenha resultados, obtenha resultados. Então vão e façam discípulos, ele disse, em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco a todos os dias até a consumação do século. Olha que interessante, né? Cristo não diz assim, olha, e eu vou ficar com vocês até o início do milênio, até o início do reino milenar futuro. Já tenho toda a autoridade no céu e na terra, não vou ter um reino só na frente, não. Eu já tenho toda essa autoridade. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. O que é a consumação do século? É o fim de tudo. Então, a missão internacional da igreja, que foi inaugurada com o Pentecostes, né, tendo em vista a morte e a ressurreição de Jesus, ela só termina na consumação do século. Não em algum tipo de reino intermediário futuro, literal, como muitos insistem que tenha que acontecer. Então, observe, ponto inaugural do reino, né? A autoridade que Cristo recebeu nos céus e na terra. Então, o nosso Senhor já está reinando exatamente agora. Mas onde? Né? Onde ele está reinando? Porque se era para se cumprir literalmente as profecias do Antigo Testamento, se esperaria que ele estivesse lá em Jerusalém, assentado no trono de Davi, estivesse lá reinando de alguma maneira sobre os judeus e dos judeus para o restante do mundo. Isso se fosse para ser cumprido literalmente. Só que a questão é que se fosse para ser cumprido literalmente, seria um reino muito pequeno, quase insignificante. O Senhor Jesus conquistou uma autoridade muito maior. Ele disse, nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Então, não tem como existir mais autoridade do que alguém ser entronizado no céu. No céu. O ponto é o seguinte, Jesus foi entronizado no céu para governar os céus e a terra. Agora, se ele vai deixar o seu trono lá no céu para assumir um trono aqui na terra, isso é se rebaixar. Isso é um rebaixamento do trono, é um rebaixamento do reino. Então, aquilo que muitos acham que é a coisa mais extraordinária que pode acontecer, um dia o Senhor Jesus reinar lá em Jerusalém, né, cercado dos judeus e tudo mais, bom, isso seria, na verdade, diminuir, minimizar o poder, a grandeza, a envergadura do reino de Cristo. Ele já disse, toda a autoridade me foi dada no céu e, como consequência, na terra. Quando isso aconteceu? Quando ele subiu aos céus. Então, na ascensão, quando o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, ele iniciou tecnicamente o seu reino messiânico, o seu reino milenar, é assim que eu interpreto, tá? O seu reino que vai durar até que todos os seus inimigos sejam esmagados, sejam colocados debaixo dos seus pés. Então veja que essa é a interpretação de Pedro em Atos 2. Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, falaram as línguas das nações, isso testificou que a bênção de Abraão agora estava disponível a todas as nações pela fé, e não apenas o povo de Israel, o povo judeu. Enfim, aí Pedro prega para aquelas pessoas que estão reunidas lá em Pentecostes naquele dia, explica que tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu para se cumprir o que estava anunciado nas Sagradas Escrituras, né? E aí ele começa a interpretar algumas profecias. E cita, inclusive, a profecia de Davi, né? Mostrando Davi como um tipo de Cristo, para quem foi prometido o reino eterno, né? Foi prometido a Davi um reino sem fim. Foi prometido a Davi incorruptibilidade, tá? E tudo isso Pedro transfere para Cristo. Então, ele cita os textos aqui, né? A partir do verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Eu estou falando com aqueles judeus lá. Jesus o Nazareno, aprovado, varão, por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Aí está um homem que não tem medo de pregar, né? Não tem medo da sua audiência. Ele está pregando para os assassinos de Jesus. E está dizendo, vocês mataram, né? Mas ao mesmo tempo ele diz, mas tudo aconteceu porque Deus determinou. Então, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porque não era possível fosse ele retido por ela. E aí ele vai citar a Escritura. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, olha aqui, uma citação literal do Salmo 16, versos 8 a 11, que é aplicado a Davi, foi escrito por Davi, onde Davi está falando que ele ia ter longevidade diante do Senhor. Agora, veja que Pedro diz, não, isso não se cumpre em Davi, isso se cumpre em Cristo. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, aí, mais do que claro, a promessa daquele que vai se assentar no trono de Davi. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Jesus. Como é que se cumpre no Novo Testamento a promessa veterotestamentária de que um descendente se assentaria para sempre no trono de Davi? Se cumpre na ressurreição de Jesus. Se cumpre num reino futuro, milenar, Jerusalém, etc, etc. Já se cumpriu. Pedro disse, cravou, acabou de cumprir. Aconteceu agora. Promessa cumprida. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, Pedro continua, do que nós todos somos testemunhas. Olha aqui, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha aí, o Salmo 16, o Salmo 110, salmos messiânicos que falam do reino vindouro, que falam de alguém sempre se assentar no trono de Davi. Onde é que isso se cumpriu? Pedro diz, na ressurreição e na ascensão de Jesus. Na ressurreição e na ascensão de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, cumpriu-se, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. A ascensão de Cristo cumpriu o quê? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Cristo aos céus é a inauguração do reino avassalador, do reino esmagador, do reino pisoteador. Daí para frente é só cabeça sendo pisada até que o Senhor esmague o último inimigo. Quando ele esmagar o último inimigo, fim de papo. Acabou o reino messiânico, acabou o reino intermediário e aí começa a consumação, o reino eterno. Então, a estrutura do Novo Testamento não permite pensar em um reino intermediário futuro. Aquilo seria uma espécie de um adiamento, do inevitável, do adiamento do que realmente importa, do que realmente interessa, que é a consumação de todas as coisas. Mas note, já temos duas passagens aqui mostrando que o Senhor Jesus já está reinando. Ele já tem toda a autoridade. Ele já foi feito Senhor e Cristo. Ele já foi declarado isso por Deus. Isso aconteceu na ascensão de Jesus. Agora avance para mais um texto da palavra de Deus, que está em Efésios 1:19. Você vai perceber que Paulo confirma exatamente isso, mas acrescenta um detalhe muito importante para nós. E observe que o verso 20 menciona as duas coisas que Pedro acabou de mencionar: ressurreição e ascensão. Através da ressurreição de Cristo, através da ascensão de Cristo, o Senhor subiu aos céus e foi feito Senhor e Cristo. Tá? Ele é o rei dos reis, ele está reinando. Agora Pedro diz, o qual exerceu ele em Cristo, falando do poder que Deus usou para fazer Cristo ressuscitar.
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Está aí, né? Ressurreição e ascensão, os dois grandes elementos da inauguração do reino esmagador. Então, ele ressuscitou entre os mortos pelo poder de Deus e foi colocado lá à destra, né, à sua direita, nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Você acha que pode ter um reino maior para Cristo ainda lá na frente? Que ele pode ter alguma coisa mais do que isso? O texto diz que ele já está acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome, não só do presente, mas do futuro. Não só do século presente, mas do vindouro. Nenhum nome é maior do que o nome de Jesus, nem hoje, nem no mundo vindouro. Então, eu sei que muitos estão esperando um reino messiânico no futuro, aqui nesse mundo, mas talvez porque não entenderam ainda a grandiosidade do reino atual do Senhor Jesus. Ele já está exatamente agora reinando, está nos céus, assentado no trono, à destra de Deus. É um trono do lado do outro. A ideia é essa, né? Ele já está reinando. Sabe, essa figura do sentar à direita nos lugares celestiais, né? É a figura que provavelmente vem lá dos dias de Faraó e José. Quando José teve o sonho e Faraó então, Faraó teve o sonho, José então interpretou, e aí depois o Faraó nomeou José o governante, né? O governante supremo de todo o Egito. Ele ficava então como se fosse à direita de Faraó, né? A ideia é o seguinte: Faraó dizia, somente no trono eu sou maior do que você, mas na prática quem administra o Egito é você. Então a ideia é mais ou menos essa, né? A figura mais próxima que a gente chega, humanamente falando, dessa relação de governo, de reino que Cristo agora tem em relação ao Pai, né? O Pai diz, toma que o reino é teu. Você é quem governa daqui para frente. Aliás, né, vamos para a passagem que deixa isso ainda mais claro. Se essas aqui não estão suficientes, vamos ver 1 Coríntios 15, verso 23, em que Paulo está falando, né, da realidade da ressurreição de Jesus. Ele menciona isso de uma maneira bastante enfática em todo o texto. E aponta para a ressurreição futura, né? Ou seja, ele diz, bom, se Jesus não ressuscitou lá no passado, também não tem ressurreição lá no futuro. Mas tem, é certo que tem, do contrário, nossa fé é vã. Mas aí ele começa a explicar um pouquinho o que vai acontecer no futuro, quando Cristo vai ressuscitar. Então, na segunda vinda, veja que ele menciona aqui no verso 23 a ressurreição do povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que quer dizer com isso? Que a ressurreição tem duas etapas. Que tem duas ressurreições lá no final. Ou 3, ou 4. Só tem uma ressurreição final. Todos ressuscitam numa única vez. Mas o ponto aqui, ele diz duas partes, porque a primeira parte é Cristo. Então, a ressurreição pascal, a ressurreição no dia de Páscoa, né? No primeiro dia da semana, ela é as primícias. Então, a ordem é dupla. Ele diz, Cristo, as primícias, Cristo é as primícias, porque a ressurreição de Cristo é comparada à colheita. Então, assim, você tem a colheita e as primícias da colheita. Primeiro as primícias, depois a colheita. Então, a ressurreição de Cristo é primícias. A colheita, a dos crentes, né, é a colheita. Então, as duas etapas não são dois tipos de ressurreições no fim dos tempos. Não. As duas etapas são a etapa de Cristo, que já aconteceu, já é realidade, já é fato, já é passado, inaugurou o reino por causa disso, o reino esmagador, o reino avassalador, começou por causa disso. E a segunda parte, nós, o povo dele, que vamos ressuscitar na sua vinda, na sua vinda. Outro ponto importante aqui, né? Sempre a vinda, não as vindas, né? Tem alguns esquemas teológicos que fazem Jesus voltar do céu umas 3 vezes, né? 2 no mínimo. Uma secreta, uma pública, isso é tudo especulação. Não tem qualquer base bíblica para sustentar uma vinda secreta e uma pública. Ele sempre fala da vinda de Jesus, da vinda. E a vinda é pública, todo olho verá.
Não tem nada de secreto. Né? Todo olho verá até quantos o traspassaram. Bom, mas e quando ele voltar então, e aí acontecer a parte final da ressurreição, a colheita? Então virá o fim. Interessante, né? Não é o começo do reino. Então virá o fim. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine. Agora também Paulo cita, né? A exemplo de Pedro, a mesma citação, mesmo Salmo 110. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Mas aí Paulo acrescenta um detalhe. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, presta atenção na passagem. Ela não está falando de um reino futuro, milenário, intermediário, temporário, literal de Cristo aqui nesse mundo. O que, de fato, como eu tenho sustentado até aqui, seria um retrocesso, seria um rebaixamento. Quem já reinou nos céus, quem já está com o trono reinando nos céus, não pode se sujeitar a um reino terreno, um reinozinho terreno ilimitado. Faz nenhum sentido. Ele já está reinando nos céus. O reino já começou. É um reino esmagador, é um reino avassalador. E ele dura até quando esse reino avassalador? Até a ressurreição. Então, na ressurreição vem o fim. É isso que ele está falando. Quando o povo de Deus ressuscitar na vinda, na volta, na única e tão somente segunda vinda de Cristo, acabou o reino, não começa o reino. Então virá o fim. Quando ele, então, devolver o reino ao Deus e Pai. Então, tecnicamente, quando é que foi que Jesus recebeu a coroa? Para esse reino aqui, o reino milenar, tá? O reino messiânico, o reino intermediário. Quando é que foi que ele recebeu esse reino? Na ascensão, tecnicamente na ascensão. Já vou provar isso com outros textos bíblicos. Quando ele sobe aos céus, ele recebe a coroa, o cetro, o reino, e começa a reinar. Qual é a função primordial desse reino? Esmagar todos os seus inimigos, pisotear todos eles, acabar com todos eles, bani-los todos. Qual é o último inimigo que tem que ser destruído? Não é o diabo, é a morte. A morte é o último inimigo. Quando o último inimigo for destruído, acaba o reino, porque não tem mais inimigos. Então o filho devolve o reino ao pai, para que o pai seja tudo em todos. Quando é que a morte é destruída? Na ressurreição. Na ressurreição final. Então, quando os crentes ressuscitarem na segunda vinda de Jesus, acabou o reino de Jesus. Acabou esse reino, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão por todo mundo e façam isso. Acabou essa autoridade. Ele não precisa mais dela. O reino está consumado, está completo, até a consumação dos tempos. Já está consumado. Então o que ele faz? Ele devolve o reino ao Pai, para que um outro reino se inicie. Não um reino milenário, intermediário, que seria um retrocesso ainda maior. Não, o reino eterno. A consumação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus sendo tudo em todos. Que é a figura de Apocalipse 21 e 22, né? Deus descendo do céu e habitando com os homens. Não precisa mais de rei, porque ele está presente. Não precisa mais de sol, não precisa mais de tempo, não precisa mais de luz, mais de nada, porque ele está presente. Então, olha outra vez a passagem. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, quando a morte acabar, ou seja, quando o último crente ressuscitar, acabou o reino de Cristo. Ele devolve o reino ao Pai, porque ele esmagou o último inimigo. Paulo faz uma ressalva importante, que eu já mencionei. Ele disse, quando então todas as coisas estiverem sujeitas, o Filho devolve o reino ao Pai. Mas lembre-se que o fato de Cristo agora governar céus e terra, não significa que ele governa o Pai. Não. Economicamente isso não é possível, porque isso quebraria a economia da Trindade. Então ele não governa o Pai. O Pai está fora da esfera de governo do Filho. Ele está falando aí, quando exclui certamente aquele que tudo lhe subordinou. Então, aquela figura lá que eu já mencionei, Faraó e José. Faraó falou para José, eu só sou maior que você no trono, mas quem manda é você. Então, desde que Cristo ressuscitou, subiu aos céus, o Pai disse, a autoridade é toda sua, eu sou só maior do que você no trono, mas o governo é seu. Tecnicamente, quem está reinando exatamente agora nos céus e na terra é Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nosso amado
Senhor Jesus. Aprendamos a exaltar a importância desse reino e não o diminuamos imaginando algum tipo de reino futuro, intermediário, limitado, que seria, na prática, muito menor e muito mais insignificante do que a grandeza desse reino que Cristo já tem exatamente agora. Avançando um pouco mais, Pedro também menciona isso nas suas cartas. Eu estou só pegando alguns textos, são muitos, né? Então, mais uma vez, Pedro fala aqui, da ressurreição de Jesus no verso 21, né, capítulo 3, verso 21, e aí a ascensão no verso 22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinados anjos, potestades e poderes. Essa é a linguagem do Novo Testamento. O Senhor Jesus ressuscitou e foi para o céu. Quando ele chegou no céu, céus e terra se prostram perante ele. Todos os poderes celestes, todos os poderes espirituais invisíveis, bons e maus, todos estão debaixo dos seus pés. Uns voluntariamente, outros obrigatoriamente. Ou seja, na marra, né? Na marra, mas eles já estão lá. Sabe aquela passagem conhecida de Filipenses 2? Então, a gente fica pensando que isso é futuro, né? Isso é presente. Isso é agora. É isso mesmo. Veja que o texto diz aí, né? Que Cristo assumiu a forma de servo, né? Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou semelhança de homens, foi reconhecido figura humana, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, né? Aí foi a descida de Cristo, a humilhação. Agora começa a subida, a exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele já tem esse nome, não é futuro. O nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, não é se dobrará. Eu sei que os cânticos falam, todo joelho se dobrará, se dobre. É agora, é presente isso. Então, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, não é confessará. É confesse que Jesus Cristo é o Senhor, não será o Senhor. Ele já é o Senhor exatamente agora. Desculpe aí pela tosse. Então, observe, isso já é realidade mais do que presente. Tá? Não fique imaginando coisas no futuro e assim perdendo de vista a grandiosidade do presente. Agora a descrição. O momento em que Jesus foi coroado nos céus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde está isso? Apocalipse 5. A cena do livro, lembra? Bem conhecida. João sobe aos céus no capítulo 4 de Apocalipse, vê o trono de Deus, os anjos rodeando o trono, enfim, muito glorioso, muito espetacular, mas tem um livro fechado. Esse é o ponto, né? Fim da história, está ali na mão direita de quem está no trono, um livro fechado. Está aqui no verso 1, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Está o problema? Está fechado, está selado. Ninguém pode abrir, ninguém é digno, a pergunta é feita, quem é que pode abrir? Ninguém. Então temos um problema celeste, sim, um impasse. O livro precisa ser aberto, mas ninguém pode abrir. Ninguém tem dignidade. Olha a pergunta aqui. Quem é digno de abrir o livro, né? Quem tem autoridade? Quem tem autoridade para abrir o livro e desatar os selos? Ninguém. Até que aparecesse o leão e o cordeiro, né? O leão da tribo de Judá, que venceu. Ele aparece ali em pé, diante do trono. Ele é reconhecido como digno. Aqui, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, a dignidade de Jesus está presente pelo fato de ele ter morrido. Aí que ele conquistou a autoridade. Consequentemente, ele vai pegar o livro. Veja, as criaturas celestes o adoram, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os milhões e milhões de anjos ao redor do trono, todos reconhecem que ele é digno, né? O verso 7 diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aí está
o modo apocalíptico de descrever o momento em que Cristo foi reconhecido, coroado nos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso se deu, de acordo com o restante do Novo Testamento todo, na ascensão. Quando Jesus subiu aos céus, essa cena, que aqui é descrita simbolicamente, né? Não é literal, uma cena simbólica, uma cena cheia de simbolismo espiritual, mas que tem um fato verídico por trás. Qual é esse fato verídico por trás? O fato de que Cristo pegou o livro e, portanto, está à destra de Deus e, portanto, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Todo mundo lá se prostrou perante ele, todo mundo lá o reconheceu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Capítulo 6 de Apocalipse, ele de posse do livro começa a abrir os selos, um por um. Cada selo que ele abre libera eventos no mundo, cumpre propósitos divinos no mundo. Ou seja, é o rei reinando, é o rei agindo, é o poder executivo executando, é o poder divino em ação. Tem como esse reino ser maior? Cristo não tem como ter um reino maior do que esse. Esse reino já é absoluto. Só que ele tem que ser levado à consumação. Lembra? Ele falou aos discípulos, até a consumação. Então, ele tem que ser levado à consumação. Como se dará a consumação? Ela se dará quando o último eleito for resgatado pelo sangue, né, e pela pregação do Evangelho. Se dará quando todos os inimigos forem banidos para o lago de fogo e quando a morte acabar. Quando a morte acabar. A morte acaba quando a igreja ressuscita. Quando isso acontecer, fim da história, fim de papo. Né? O reino acabou. Acabou para começar algo muito maior. Não algo menor. Algo muito maior. O novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra é a grande explicação do Novo Testamento para a perfeição. Tá? A gente vai estudar isso com mais detalhes em aulas futuras. Último texto, né, para mostrar o efeito direto do que aconteceu com Cristo lá no céu. E para entender um pouquinho melhor essa ideia de quando ele subiu ao céu, os principados e potestades ficaram debaixo dos seus pés, o diabo, inclusive, todos os seus anjos. Então, Apocalipse 12 é uma passagem extraordinária que nos ajuda a entender isso. Só que ela começa a contar a história desde o começo. Né? Ela não começa da cruz, ela começa no nascimento de Jesus. Já mencionei essa passagem em aulas anteriores, né? Que João vê a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas na cabeça, ou seja, uma figura da descendência prometida desde Eva até Maria, que está grávida, né? Toda essa descendência está grávida, porque ela está grávida do Messias. Como Jesus disse, o filho da mulher virá para ferir a cabeça da serpente. Então, a descendência grávida ao longo do Antigo Testamento inteiro. Do outro lado, o inimigo, o dragão, a serpente, mas aqui está pintada um pouco mais dramaticamente como um dragão, pronto para devorar, pronto para atacar. Mas ele perde, o ponto é esse. Ele perde. Apesar de todos os esforços satânicos no Antigo Testamento para impedir que Jesus viesse ao mundo, e veja, o último esforço deve ser identificado aqui como a matança dos meninos em Belém. Herodes manda matar os meninos com menos de 2 anos de idade. Ele quer matar o filho, ele quer matar o descendente. O dragão quer devorar o filho quando nasceu. Mas ele perdeu. O filho nasceu, ele não conseguiu devorar esse filho. Então, o texto diz, verso 5, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o sentido que há de reger é porque ele está sendo escrito o nascimento dele lá em Belém, mas ele já rege. Ele já diz que eu estou autoridade nos céus e na terra. Ele já rege essas nações, porque ele já é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Profecia cumprida. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quer dizer, nesse momento, inclusive, quando o filho foi até o trono, na ascensão, é que nós temos o início da regência do Senhor. O filho foi arrebatado até o seu trono. Então, agora o Apocalipse vai descrever com mais detalhes o resultado dessa regência. Ou seja, quando Cristo subiu aos céus, tinha alguém lá que precisava ser expulso de lá. Isso vai ser descrito agora nos versos 7 a 12, em forma de uma batalha, que não deve ser vista como uma batalha literal de anjos, mas simplesmente uma descrição simbólica, jurídica, espiritual, da vitória de Cristo sobre Satanás. Olha aí, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão,
Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Deles quem? Do dragão e dos seus anjos. Está falando do momento, então, em que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu na ascensão. Quando os principados e potestades foram postos debaixo dos pés de Jesus. Na ascensão, quando Cristo ressuscitou, subiu aos céus, é aí que os inimigos são expulsos de lá. Porque isso faz parte da regência de Cristo. Ele tem que expulsar os inimigos do céu. Porque a regência dele começou, ele não pode ter inimigos lá no céu. Ainda terá na terra por um tempo. Mas da terra também eles serão banidos no fim dos tempos. Então, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Meus irmãos, isso aqui não é algo que aconteceu antes da fundação do mundo, e também não é algo do futuro. Isso aqui é uma descrição simbólica, espiritual da ascensão de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, veja que o verso 5 terminou dizendo que ele foi arrebatado para o trono de Deus. Ele subiu aos céus após nascer, viver, morrer, ressuscitar, né? Subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, tendo conquistado a autoridade sobre os céus e a terra, ele expulsa o dragão e os seus anjos de lá. O que eles faziam lá? Uma função jurídica. Acusação. Essa acusação, Colossenses 2,15 diz que foi riscada. Na aula anterior, lembra? Foi riscada, amassada, triturada, pregada na cruz. Essa acusação acabou. Cristo já fez isso. Agora, tem um detalhe a mais aqui. O texto chama o dragão, a antiga serpente, Satanás e diabo, de sedutor de todo mundo. E depois diz acusador de nossos irmãos. Então seria uma função genérica, ampla, e uma função específica, particular. Sedutor de todo mundo é a mesma expressão que vai ser usada em Apocalipse 20, enganador das nações. Para não mais enganar, seduzir o mundo, as nações. Quando é que ele perdeu o direito de ser o enganador das nações? Cristo falou isso lá em João 12 para os gregos, quando os gregos vieram, né? Não para eles, mas quando eles vieram. Agora será expulso o príncipe desse mundo. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ele deixou de ser o enganador das nações quando foi expulso do céu. No momento da ascensão de Jesus, quando Jesus chegou aos céus após a sua ressurreição, Satanás perdeu seus dois grandes cargos. O genérico e o específico. Enganador de todo mundo, o sedutor das nações e o acusador de nossos irmãos. Aqui está o específico, né? O jurídico mesmo, específico, acusar o povo de Deus dos seus pecados. Cristo conquistou essa vitória sobre Satanás ao morrer na cruz. Despojou os principados e as potestades, expôs-os ao ridículo, destruiu aquele que detinha o poder da morte, né? Hebreus 2,14, que tem relação com isso aqui, acusador de nossos irmãos. É nesse sentido que ele detinha o poder da morte. O fato é que todos os encargos, todas as funções celestes que o diabo exercia, ele perdeu quando Cristo subiu aos céus. Até o momento que Cristo subiu aos céus, tecnicamente o diabo ainda podia ir ao céu quando ele quisesse. Como nos dias de Jó, né? Lembre-se, Antigo Testamento, Jó, o Senhor recebe a visita de Satanás. E mesmo lá em Jó, Satanás faz a sua função jurídica de acusador. Ele acusa Jó de ser desonesto, né? De ser hipócrita, de ser um fiel interesseiro. O que é isso? Não? Acusação. O acusador de nossos irmãos. Então, hoje, após o Pentecostes, após a ascensão, ele não poderia mais fazer o que ele fez com Jó. O crachá dele não dá mais entrada nos portais celestes. Dá entrada bloqueada, entrada barrada. Foi expulso. Expulso do céu o acusador dos nossos irmãos. Então, festa nos céus, né? O verso
11, assim, importante, né? O verso 11 estende a vitória ao povo. Então, tudo que Cristo conquistou é nosso. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a vida, a própria vida. A ideia aqui é que nós compartilhamos da ascensão de Jesus. Aliás, Paulo fala isso em Efésios 2, né? Estamos agora assentados com Cristo nos lugares celestiais. Que é isso, não? Poder, autoridade, supremacia, né? Pelo Evangelho, não é uma coisa inerente a nós mesmos, né? Mas por causa do poder do Evangelho, por causa do corpo de Cristo que a igreja é, tendo em Jesus o cabeça que a une, né? Que a governa, que a dirige. Então, nós também temos essa vitória. Verso 12. Por isso festejai, ó céus. Quer dizer, os céus já estão em festa, né? Por quê? Porque não está mais lá aquela criatura indesejada. E vós, os que neles habitais, festa no céu. O céu está limpo. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, a ideia é, ele ainda vai ter um tempo aqui na terra, já foi ferido de morte, já recebeu o ferimento mortal na cabeça, certo? Já teve seu poder quebrado, mas o Senhor ainda não o baniu para o lago de fogo. Então, embora ele não vai mais poder fazer aquelas ações macro que ele fazia antes, de enganador de todo mundo e de acusador dos nossos irmãos, ele poderá fazer isso de forma micro, eu diria, micro, que a ideia é pessoa por pessoa, caso por caso, ele ainda tem poder de agir, por isso que nós temos inscrições no Novo Testamento, ele como um leão que ruge andando de redor, né? Mas são ações muito mais localizadas, não são ações globais nesse sentido. Mas a cólera está maior ainda, o texto fala, né? Claro, depois de perder tanto, não pode ficar feliz. Então, a sua cólera está enorme e por isso a Bíblia diz que nós não devemos brincar com ele, não devemos ignorar os seus desígnios. Mas não podemos ignorar também o poder de Cristo, o reino de Cristo, a grandeza de Cristo, o reino já inaugurado do nosso Senhor, o reino esmagador começou, cabeças estão sendo pisadas e continuarão até que a última delas, a da morte, seja definitivamente esmagada para a glória de Deus. Por hoje é só. Por essa aula, completamos o assunto. Falaremos ainda na próxima aula, agora, alguns pontos mais específicos de escatologia. Como, por exemplo, nós vamos falar sobre o estado intermediário, sobre para onde vão as almas, né? Agora a gente vai entrar mesmo nos assuntos mais específicos da escatologia, como faz parte, né, da disciplina de escatologia. Até aqui eu dei um panorama geral de escatologia do Novo Testamento para poder entender como é que funciona, né, o reino escatológico de Jesus, que foi inaugurado, que já começou na primeira vinda.